Projetos e artigos que marcaram época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. Na revista Saber Eletrônica número 51, nós falamos de um projeto que marcou época, que foi um brinquedo, um órgão eletrônico. Era um órgão eletrônico extremamente simples que agradou aqueles que estavam entrando no mundo da eletrônica, estudantes, makers, professores que queriam ensinar para os seus alunos, e a reação foi excelente, mas todos queriam que eu fizesse também depois, dando prosseguimento, um órgão eletrônico mais elaborado. E realmente isso vai acontecer já em 78, demorou um pouquinho, né? Porque não dava para projetar logo em seguida pelo seguinte motivo: tínhamos tantos outros tipos de projetos interessantes em nossa pauta, né? Que ele acabou sendo deixado para trás, deixado, aí de repente, na revista Saber Eletrônica número 71, nós retomamos o projeto para publicação e ele saiu em julho de 78. E é esse projeto que foi lá na revista Saber Eletrônica e foi mais um dos que marcaram época. Nós temos aqui a capa, né? E nós temos aqui, né, o órgão eletrônico DualVox, que foi um órgão eletrônico que nós publicamos, que agradou, porque ele tinha algo mais que o projeto anterior não tinha. Ele era já um órgão eletrônico com um circuito integrado 555, né, que serve para tudo. Então nós resolvemos incluir esse projeto nessa edição. É lógico, não sem muito trabalho. E o órgão eletrônico DualVox, aqui nós temos até a capa, né? E tem aqui a indicação, que eu marquei a lápis na minha revista desmontada para fazer o escaneamento. O número do artigo 2745, está aqui na descrição do vídeo, que se vocês até podem acessar para fazer a sua montagem. E o órgão DualVox, ele tinha já alguns requintes, né? Como, por exemplo, ele tinha lá a possibilidade de você ter efeitos. Ele era um órgão que era modulado, ele tinha um circuito de modulação e ele tinha por base transistores, circuitos integrados, e ele podia ser montado tanto em ponte de terminais como em placa de circuito inverso, né? Os nossos leitores da época, eles não tinham muitos recursos para fazer placa. Então, eles sempre me solicitavam que eu desse montagenzinhas também em ponte de terminais, que eram aquelas que eles conseguiam fazer sem muita dificuldade, somente os iniciantes, né? Mas eu também dava a versão em placa de circuito impresso. E naquela época a gente teve um problema, né? Como é que eu vou montar coisas com circuitos integrados numa ponte de terminais, né? Eu já dei essa solução aqui em outro vídeo e adotei nesse projeto. Você podia montar o projeto, podia montar o circuito, fazendo uma adaptação de duas pontes de terminais, de modo que elas ficassem paralelas, conforme vocês podem ver, e através de um soquetezinho eu soldava os terminais do circuito integrado, ou melhor, do soquete, nas pontes, e podia trabalhar dessa forma, fazendo a montagem. E eu publiquei várias montagens com essa tecnologia improvisada, né? A tecnologia do MacGyver, vamos dizer, em que você pode utilizar recursos simples que você pode contar no momento para fazer alguma coisa mais complexa que você não tenha o recurso exigido normalmente. A placa de circuito impresso, né? Então, nesse órgão DualVox, nós empregamos essa tecnologia, né? E até demos algumas sugestões de você fazer as caixinhas com um teclado, né? E poder assim você ter a possibilidade, né? Que você não tinha antes, como o nome diz, era de ter um órgão polifônico. Na realidade, ele era dualfônico, ele era de duas notas simultâneas. Por quê? Lá no primeiro órgão que nós publicamos, você podia tocar uma nota de cada vez só. Você tinha um oscilador.
E nesse Dual Vox, conforme vocês viram aqui pela minha pela montagem que eu fiz, ele tem dois circuitos integrados simples, cinco osciladores separados. Então você tinha uma possibilidade que você não tinha antes, que era a de você tocar duas notas simultâneas. Você podia apertar duas teclas ao mesmo tempo, não mais. Duas teclas ao mesmo tempo, e assim obter acorde. Né? Você poderia ter os sons combinados, né? O que já é um pouquinho melhor do que aquele órgão que você teria que ir uma notinha de cada vez, tocar com um dedo só. Esse aí você já pode tocar simultâneo, duas teclas simultâneas. Né? E o ajuste era feito através dos trimpotes associados ao teclado, como na versão anterior. Vejam que é uma tecnologia bastante improvisada, uma tecnologia que combina o circuito integrado oscilador, que é um circuito simples, 555, com o transistor, o discreto, né? Sem ter assim aquela preocupação com a sofisticação. E muitos leitores gostaram. Montaram lá o seu Dual Vox, lá no ano de 1978, a revista 71 de julho de 1978, fez sucesso, né? E muitos leitores ainda encontro dizendo: olha, professor, eu montei o seu órgão que dava acorde. Eu montei o Dual Vox. Né? E é lógico que você pode montar até hoje usando uma tecnologia mais moderna. Hoje, aquela montagenzinha que eu fiz lá naquela em ponte de terminais, você pode fazer numa matriz de contato. Tranquilamente, dá para fazer na matriz de contato e você pode ter aí o seu órgão eletrônico que dá acorde, certo? Que tem o efeito de vibrato e você pode brincar aí, ou fazer dele um brinquedo, ou até tocar algumas músicas mostrando que ainda é possível fazer montagens eletrônicas interessantes em nossos tempos. Na época era o que tínhamos, agradou e foi um projeto que marcou época. Dê o seu like se você gostou do que eu falei, né? E vai seguir, se continue seguindo aqui os nossos vídeos, inscrevendo-se nessa playlist. E é lógico que eu também posso falar em outras, nos bastidores, algumas reclamações, alguns leitores que ainda queriam mais, né? Outros leitores que queriam mais notas. Falei, só montar mais osciladores. Então, é isso aí. Até a próxima.